Olá, querido amigo, querido irmão, seja muito bem-vindo ao seu programa semanal da lição da Escola Sabatina, onde juntos podemos estudar a Palavra de Deus se atentando aos detalhes. E a lição dessa semana vai trazer um tema muito interessante para nós, lutando pela paz. A 13ª lição, estamos chegando no fim desse trimestre e agradecemos a sua presença em todas as lições, mas não perca essa. Venha, estude conosco esse tema. Está começando o programa Lições para a Eternidade. É uma alegria imensa ter você aqui para mais uma vez estudarmos a Palavra de Deus, a lição da Escola Sabatina. E antes de nós entrarmos nesse tema, gostaria de apresentar aqui os nossos companheiros de estudo, o nosso querido irmão Daniel. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Cleber. É um prazer estar novamente aqui podendo compartilhar a Palavra de Deus com cada um de vocês. E aqui também o nosso querido irmão Polidoro. Seja muito bem-vindo mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Muito obrigado, irmão Cleber. É um prazer estar aqui com o irmão Cleber, irmão Daniel, mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. E estar com os amados também que estão assistindo aí, vão assistir nesta lição maravilhosa, número 13, né? Amém. Bom, Valdomiro Polidoro, é que nós já estamos mais íntimos, né? Então, Polidoro. Sem dúvida, essa lição, eu creio que ela é muito interessante, muito importante para nós, como as outras também foram, né? E eu gostaria de convidar aqui agora o irmão Daniel para ler para nós o verso áureo, o verso para memorizar, que está em Efésios, capítulo 6, versículo 16 e 17. Com certeza, meu irmão. Então, como diz aqui o nosso verso para memorizar, diz assim: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Já pode comentar para nós também, Daniel, e o irmão Polidoro também. Fiquem à vontade para comentar esse verso para memorizar e qual é a relevância para ele dentro da lição que nós iremos estar estudando hoje. Pois é, o verso aqui é muito, muito importante, porque se você vai até, por exemplo, o escudo da fé, já começa com fé. Isso é importante porque a gente tem que já discutir que tipo de fé que é essa, né? É a fé de Jesus, que a gente tem discutido muito aqui sobre isso, né? A fé de Jesus, a gente vê lá em Apocalipse 14, 12, né? Bem claro, né? Aqui estão os que guardam, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Isso é importante, porque a gente pensa assim, o escudo da fé, a fé vem de Deus, né? A gente vê isso. Com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aí entra algo importante. Quais são os dardos inflamados do maligno? São as tentações, os pecados, né? Aquelas tentações que vêm nos assaltam. Então, com a fé de Jesus, ele nos dá vitória. Se você seguir ali, por exemplo, ele dá mais uma arma para nós. Que interessante isso. Ele fala assim, palavra de Deus no final. Ó. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? Que é a palavra de Deus. Então, nós temos aqui algo muito importante. Novamente, voltando àquela questão da justificação pela fé, né? Aquela que transforma, que traz realmente a transformação, traz a santificação. Porque a gente vê que tem que ter a fé de Jesus. A gente sabe que através dessa fé de Jesus nós temos vitórias, né? Sobre os dardos, contra os dardos inflamados do maligno. E qual é o segredo? A palavra de Deus. Como que a gente pode realmente vencer através do que está escrito como Jesus vencia? Porque a gente tem aqui lutando pela paz, mas que paz que é essa? Paz com Deus, é a paz com Deus. E como que nós podemos ter paz com Deus? Através do quê? De você ter vitórias sobre o pecado pelo poder de Deus. Aí você vai ter uma reconciliação com Deus. Quer dizer, quando você se reveste da palavra de Deus, desse escudo, do capacete, você é capacitado ao quê? A vencer o eu, primeiro. Né? Porque você vai ter paz com Deus e você vai ter paz com o teu próximo. Até é interessante que o irmão Cleber, queria só fazer um comentário rápido, e depois eu passo para o irmão Daniel, que o irmão Cleber falou sábado aqui na lição da Escola Sabatina, de sábado passado agora. Né? Ele falou assim que nós não podemos usar o nosso conhecimento, ou a palavra de Deus, ou a nossa posição, de repente, como estilingue, ela usou a palavra, né, para o quê? Para atacar os outros. Na verdade, aqui, essa paz aqui é o quê? Paz dentro do quê? Dentro da verdade. Você vai ter paz com seus irmãos, com Deus, dentro da verdade. Porque, na verdade, é assim, se você, por exemplo, analisa Jesus falando, que ele falou que não veio trazer paz, mas espada, mas como assim? Como que tem que ter paz aqui? Claro, a verdade, ela divide como uma espada de dois gumes, ela corta. É o que Jesus fez. Quando ele veio, eles viviam uma mentira, né? Os fariseus, os doutores da lei e tal, os mestres da lei.
E Jesus veio e traz a verdade pura e incontaminada. Isso divide. Mas só que a gente tem que sempre pensar o seguinte: nós temos que tomar muito cuidado para que a nossa verdade, ou a verdade da Bíblia, Espírito e Profecia, que não sejamos zelosos ao ponto do que? De achar que a verdade está acima da pessoa. Isso é um grande erro. Por exemplo, eu sou zeloso na verdade, mas eu não tenho paz com meu irmão. Por quê? Porque eu coloco a verdade acima da pessoa. Então eu falo daquele jeito que não é um jeito cristão, o tom de voz, a maneira de falar. Eu não considero que aquela pessoa que está do outro lado é um ser humano como eu, né? Na verdade, a gente não pode esperar nada do ser humano, a não ser que ele tenha Jesus nele. É Jesus fazendo, não é ele. Então, muitas vezes a gente é zeloso como Saulo. E é o Paulo que está falando aqui em Efésios, né? Não é mais o Saulo. Ele era zeloso, ele era sincero, mas ele passava por cima das pessoas, ele matava as pessoas, ajudava a matar, prender e tal. Isso é terrível. Isso pode acontecer conosco? Sim, pode. Por exemplo, desculpe me estender, de repente estou fugindo do assunto. Pode falar, o Valdomiro para que está fugindo do assunto. Porque na verdade é assim, sabe o que acontece? Essa paz aqui é uma coisa que me preocupa muito, porque na verdade é assim. O Kleber não pensa como eu penso, aí eu cancelo o Kleber, deixo de lado. O Daniel também não, o Daniel ou vice-versa, eu não penso como eles pensam, eles não, me cancelam, me deixam de lado. Isso é matar, né? É você isolar a pessoa. Na verdade, você tem muitas situações. Quando Jesus estava indo para Jerusalém e ia ser crucificado, ele estava indo em direção a quê? A igreja que o rejeitou, a instituição que o rejeitou, que o excluiu, que o cancelou, para ser crucificado. Mas olha só que interessante. Aí ele para numa aldeia de samaritanos e ele fala para os discípulos: vão lá e vejam se tem um quarto para mim. Aí os samaritanos falam: não. Quem é? É Jesus? Ah, tá. Jesus está indo para Jerusalém? Não. Está indo para Jerusalém pregar para os outros. Não vai pregar aqui? Então tá bom. Está excluído. Está cancelado. Não entra aqui. Uau! Vocês viram que interessante? Tanto os samaritanos cancelavam os judeus, como os judeus cancelavam. A gente usa esse termo hoje, cancelado, né? Sim, cancelou você. Então, como que você tem essa paz com o teu irmão, né? Mesmo que você sabe que você tem uma verdade bíblica e do Espírito de Profecia da Palavra de Deus, você jamais pode colocar essa verdade acima do ser humano e simplesmente se excluir o ser humano porque ele não tem essa verdade. Isso é muito sério, amados, porque senão a gente vai estar achando que a nossa teologia, mesmo que seja bíblica e baseada na Palavra de Deus, Bíblia, Espírito e Profecia, ela não pode ser usada como estilingue ou como um tijolo, sempre jogar em cima da pessoa, na verdade, ajudar a pessoa, por amor à alma. Aí entra uma questão bem interessante. Essa paz é o quê? Por que eu tenho que ter paz com as pessoas? Porque eu tenho que amar as pessoas a mim mesmo. E aí eu tenho que amar aquela alma. Se ela não está na verdade, eu tenho que buscar isso. Talvez eu tenha fugido um pouco do tema, mas é isso que está me angustiando um pouco, sabe, ultimamente. Porque não sou diferente. Eu já passei por fases assim, está vendo agora, é um comentário meu próprio, mas onde eu era muito zeloso. Mas esse zelo, ele estava o quê? Sobre o quê? Sobre a verdade, ok? Mas e as pessoas? Então isso é muito sério, que nós devemos entender que somos uma igreja só. Nós somos adventistas do sétimo dia, independentemente de qualquer coisa. Muitas vezes, algumas pessoas não agem como adventistas do sétimo dia, mas não é por isso que eu vou falar assim, não, esse não, é verdade? Então eu vou tentar buscar essa pessoa, eu falar assim: ó, meu irmão, para você ter paz com Deus, que a gente está estudando isso e usar o capacete né, que a gente está falando aqui e tal, como tem no verso, você precisa, irmão, estudar isso que está aqui. Mas não porque eu sei mais do que ele, isso é errado. E a gente está buscando salvar essa alma da ignorância, da falta de conhecimento. Quando eu digo ignorância, é falta de conhecimento real da palavra de Deus. E às vezes está seguindo um caminho que acha que está tudo bem. Então, o que me preocupa aqui, se você for, por exemplo, aqui, eu cito até John Bunyan, aqui, né, que John Bunyan é citado no Grande Conflito por Ellen White. É interessante aqui que uma maneira de você conseguir ter essa paz com Deus, também aqui no comentário, é que você precisa estar em oração constante. Então, quando a gente vê assim essa questão também no final da lição diz assim, ó: vestido com aço do norte da cabeça aos pés, enquanto se lançam para promover a paz no nome de Jesus. Promover a paz no nome de Jesus. A gente vê situações, por exemplo, que o pastor Herbert Douglas, que escreveu Jesus a Diferença, que escreveu Bifurcação na Estrada, que escreveu A Fé de Jesus, Mensageiro do Senhor, um pastor PhD em teologia. Ele era amigo de pastores PhDs em teologia que eram da nova teologia, que não acreditavam como ele. E eles eram amigos. Quer dizer, como que isso acontece? Porque, na verdade, assim, a teologia não pode nos separar. Ela nos separa num certo momento, mas como seres humanos, não, é verdade? Que às vezes você fala assim: olha,
pastor tal é da Nova Teologia. Ele está falando tais erros. Não, esse pastor não, já falou de Jesus. Jesus está sendo crucificado e ele falou, Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Então, essa é a minha preocupação quando eu ouvi a palavra paz, é que eu acho que envolve muito mais coisa, ela abrange muito mais coisas, assim, é um leque muito grande, porque ele pode acontecer dentro da nossa comunidade aqui, adventista, aqui do IAG ou qualquer outra. De repente, a gente, por uma diferença ou outra, você já prejudica o relacionamento com o irmão. Na verdade, assim, eu quero que você esteja no céu comigo. Sim, eu te amo, eu amo você. Eu quero que você esteja no céu comigo. Né? Agora, eu tenho que ter esse amor de Jesus, que eu não tenho amor em mim. Eu falo assim, Senhor, agora eu tenho paz com o Senhor. Então agora, Senhor, sabe que som do meu coração, se eu estiver pronto, mas eu não quero estar pronto sozinho, não quero que o Kleber, o Daniel e os amados que estão assistindo estejam comigo no céu. Sabe? É algo maravilhoso você poder ter o amor de Jesus em você, independentemente de qualquer coisa. Na verdade, é assim, Deus é que é o juiz, Deus é que analisa. Uma coisa é você falar assim, não, aqui a pessoa está em erro, tudo bem, de acordo com a Bíblia. Outra coisa é você falar assim, não, essa pessoa não. Aí já é algo bem complicado. Eu quero saudar os nossos irmãos, né? E também só complementando o que o irmão Polidori falou, o apóstolo Paulo tem uma declaração que diz assim, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O mesmo apóstolo Paulo também escreve, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Jesus, lá nas bem-aventuranças, ele diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Porque o Filho de Deus veio para fazer o quê? Ele veio para quebrar a parede de separação e fazer a paz entre as pessoas, porque Jesus Cristo, ele é a nossa paz. Né? E vai ter um texto aqui na lição que vai falar exatamente isso, que Cristo, ele é a nossa paz. É interessante todos esses pontos, né? E eu gostaria de mencionar um ponto aqui da lição de sábado, no comentário da senhora White, no Atos dos Apóstolos, página 502, que diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Segundo Timóteo 2, 16, 17, 3, 16, 17, diz assim, a senhora White comentando esses textos, ela vai dizer o seguinte, Deus proveu meios suficientes para êxito na luta contra o mal que há no mundo. Aí ela fala, a Bíblia é a armadura que podemos nos equipar para a luta. Eu fiquei parando dar uma paradinha para pensar, como assim? A Bíblia é a armadura? Eu fiquei pensando, tem vários atributos aqui da armadura, não define a armadura como alguma coisa específica, né? Mas a serva do Senhor, ela pontua a Bíblia como armadura, e ela vai explicar por quê. A Bíblia é a armadura com que podemos nos equipar para a luta. Devemos estar cingidos com a verdade. A verdade está onde? Na Bíblia. Vamos lá. Vamos ver se vai bater. Nossa couraça deve ser de justiça. A justiça está em quem? Em Cristo. E a Bíblia do começo ao fim fala de quem? De Cristo. Vamos lá. Na mão devemos ter o escudo da fé. A fé vem pelo ouvir. E ouvir do quê? Da palavra de Deus, que também está aqui na Bíblia, né? A cabeça está o capacete da salvação. A salvação está na pessoa que o próprio nome significa salvação, que é Cristo. E a Bíblia fala dele do começo ao fim. E com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, devemos abrir caminho entre os obstáculos do pecado. Ou seja, é com a palavra que eu vou abrindo espaço para enfrentar o inimigo, para vencer o inimigo e para ter vida e vida eterna em Cristo Jesus. E mais do que isso, ter amizade e ter paz com todos os homens. E o apóstolo Paulo vai até colocar aqui num dos pontos da semana, que eu achei muito interessante. Ele fala assim, quando a gente pensa em armadura, em batalha e tudo mais, o autor coloca dessa forma, né? Nós pensamos realmente num conflito, mas aqui na verdade não é um conflito, e sim uma busca de promover a paz, né? Só que essa paz, infelizmente, ela vai ser na base da espada. Como que vai ser na base da espada? É da minha batalha contra o meu irmão, da minha batalha contra vocês que estão em casa, na minha batalha contra a minha família? Não. Na minha batalha contra os principados e potestades. É a batalha de nós contra Satanás, amparados
pelo Espírito Santo, né? Ele que desce, daqui a pouco nós vamos ver um texto que diz que o Espírito Santo ele desce para definir a batalha, para a honra e glória de Deus, amém? Amém. E que Deus possa conduzir cada um dos nossos queridos que estão ouvindo. Já faço o convite para você deixar o seu like, o seu comentário. Vamos juntos pregar a palavra de Deus. Aqui não é só um programa onde nós estudamos a lição da Escola Sabatina. Aqui é um programa, é um local onde nós queremos te acolher como família. Eu quero que você faça parte da nossa família aqui do Lições para a Eternidade. Eu só queria fazer um destaque aqui nessa primeira parte de sábado e já avançamos para domingo. Lutando pela paz. Interessante que quando nós estudamos o verso para memorizar, nós conseguimos entender que Jesus aqui, que Deus, ele disponibilizou para nós alguns armamentos, né? Ele proveu para nós esses armamentos. E foi comentado muito bem por vocês, no caso, o escudo da fé, capacete, enfim, a palavra, a espada de Deus. Mas eu queria destacar só o escudo da fé, que de forma primária, o escudo, ele é usado como, de forma primária, um instrumento de defesa e não de ataque. Um instrumento de defesa e não de ataque. E a fé, que no caso é ali o nome dado a esse escudo, sempre deve ser utilizada como defesa e não somente como ataque. E muitas vezes nós falamos assim, não, eu tenho fé na palavra de Deus. Aí entra como o Valdomiro falou, eu tendo fé na palavra de Deus, eu começo a cancelar o meu irmão, eu começo a falar mal do outro, eu começo a fazer isso, eu começo a fazer aquilo, ao invés de eu orar. Se eu tiver fé na palavra de Deus, ou fé na conversão do meu irmão, e dobrar o meu joelho, eu estou utilizando o escudo de forma sábia, de forma inteligente. Até porque a luta, como o Daniel falou, não é contra a carne, mas é contra os principados, potestades. É um grande conflito cósmico, do qual nós estamos inseridos, e não precisa, né, tanto vocês que nos assistem, como também os que estão aqui na mesa, imaginar que nós temos como ficar neutro. Não existe neutralidade nesse conflito. Se você pensa na neutralidade, você já está atuando do lado do inimigo. Bom, Deus nos livre disso, né? Amém. Avançando agora, a igreja, um exército unificado. O que vocês têm para comentar conosco aqui sobre esse tema? Eu queria já pontuar aquilo que eu acabei de falar, né? Considerando esse texto do Principados e Potestades, né? Efésios 6:12, a senhora Arte diz aqui no Desejado de Todas as Nações, página 276, diz assim: se a luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, eles têm de lutar contra forças sobrenaturais, mas lhes é garantido um auxílio sobrenatural. Todos os seres celestiais estão neste exército. Outros, além dos anjos, fazem parte dessas fileiras. O Espírito Santo, que é o representante do capitão do exército do Senhor, e ele desce para dirigir a batalha. Nossas fraquezas, pecados, graves erros podem ser muitos, mas a graça de Deus se destina a todos os que o buscam em contrição. O poder da onipotência atua em favor daqueles que confiam em Deus. Então, queridos, a luta realmente é uma luta desigual, porque estamos lutando com seres que já estão aqui há quase 6.000 anos, estão muito preparados, conhecem muito como funciona a mente, como funciona o corpo, como funcionam os desejos, como funcionam os hormônios, conhecem a estrutura humana de uma forma que nenhum cientista jamais iria conhecer. Então, eles têm, assim, como que eu vou dizer, uma vantagem muito além do que o ser humano pode obter. Só que o ente santo, o Espírito Santo, ele entra nessa batalha não apenas para igualá-la, mas para defini-la e para que nós possamos alcançar a vitória. Porque nós estamos numa batalha espiritual, então o sobrenatural vem ao nosso alcance também, que é o Espírito de Deus, para nos conceder a vitória sobre o pecado, a vitória sobre nós mesmos e a vitória sobre o inimigo. Amém. É interessante aqui, né, que a igreja, aí a gente pensa, o que é igreja, né? Igreja é um grupo de crentes que se reúnem para adorar a Deus, para louvar o nome de Deus, para estudar a palavra de Deus.
E aí, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Jesus estará no meio deles. Isso é importante a gente pensar, é muito importante, porque a igreja adventista ela começou como um grande movimento adventista, e esse grande movimento adventista ele trouxe qual pessoas para a igreja? Pessoas de várias religiões. Né, de várias religiões. E hoje não é diferente isso, porque você tem pessoas de várias religiões. Eu fui católico durante 24 anos da minha vida. Né? Depois passei pela incredulidade, aí há 9 anos sou adventista do 7º dia. Graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Mas é interessante que a igreja é um exército unificado. Esse unificado é um exército que anda junto, unido ali. A gente tem, eu fui para o exército, fiquei uns 10 meses lá, não deu exatamente um ano, né, quando eu servi ao exército. É interessante que a gente tinha a ordem unida. A ordem unida é você marchando certinho, com a cadência, direita, esquerda e tal, bem certinho, tudo igual, fazendo o mesmo movimento. Na verdade, é assim que deve ser a igreja de Jesus. Mas não é o movimento que eu defino. Aí o Daniel vai seguir, os amados que estão assistindo vão seguir, ou mesmo o Kleber, não. Jesus define. Isso é interessante. Nós seguimos o nosso comandante. Sim, Senhor. Ele é o grande comandante. Ele é o grande comandante, como diz o Eni, e o irmão Daniel da música sabe muito bem da questão da música. Mas olha que interessante isso daí. É seguir os passos do Cordeiro para onde quer que ele vá. Amém. Mas olha só que interessante aqui. Ó. Se a gente for analisar, por exemplo, esses versos que a gente tem a pergunta aqui já em Efésios, primeira lei, Efésios, aqui no domingo, das 6, 10 a 20, eu gostaria de ler, então, um comentário da Ellen White. Ó, quem não tem essa Bíblia aqui, eu recomendo, ó, fazer propaganda aqui, ó, do IAG, ó, Bíblia Legado, ó, eu tenho a minha. Eu acho maravilhosa, por quê? Porque além de ser a tradução do 1611 da King James, ela traz os comentários da Ellen White, muito bem encaixados, graças a Deus por isso. Mas olha só, o comentário que ela faz, então, de Efésios 6, 10 a 12, olha só que importante para nós. Lá em manuscritos 95, de 1913, ela diz assim, ó, mas a menos que estejamos constantemente em guarda, falando de estar em guarda, seremos derrotados pelo inimigo. Ainda que uma revelação solene da vontade de Deus sobre nós tenha sido manifestada a todos, o conhecimento dessa vontade não exclui a necessidade de levantar súplicas fervorosas a Deus por ajuda e procurar diligentemente cooperar com Ele em resposta às orações feitas. Ele cumpre seus propósitos por meio de instrumentos humanos. Então é importante a gente pensar aqui que, novamente, nós voltamos à questão da oração. A súplica a Deus, para ter o quê? Para estarmos constantemente em guarda. Contra quem? O irmão Daniel falou, não é contra pessoas, né? É contra principados e potestades. É contra uma pessoa, contra mim mesmo. E eu tenho que lutar contra mim mesmo, porque o meu eu tem que ser subjugado, vencido. Mas olha que interessante aqui, a couraça da justiça, quando é citado ali no versículo 11 a 17, né? Que inclui os 6, 10 a 20, 6, 11 a 17, a irmã White comenta assim, ó, Youth Instructor, que é de 12/9 de 1901, ela comenta assim, ó, devemos vestir a peça da armadura, então ficar firmes. O Senhor nos honrou ao nos escolher como seus soldados. Que honra! Vamos lutar bravamente por Ele, procedendo corretamente em toda transação. Tudo que a gente faz na vida, tudo. A retidão em todas as coisas é essencial para o bem-estar da alma, primeiro da minha, né? Enquanto lutarem com muito esforço pela vitória sobre todas as suas inclinações, Deus os ajudará, por meio do seu Espírito Santo, a ser cauteloso em todas as ações, de modo que não dê ao inimigo ocasião de falar mal da verdade. Coloque como sua couraça a justiça protegida divinamente, a qual todos têm o privilégio de usar. Ela protegerá a sua vida espiritual. Então, o que está dizendo aqui? Quando nós oramos firmes com Deus, quando nós lutamos contra o nosso eu, o que vai acontecer? Vai acontecer uma transformação, um novo nascimento. E esse novo nascimento vai se refletir aonde? Na minha vida. As pessoas vão ver que eu sou diferente, estou diferente, mas não sou eu, é Jesus em mim. Amém. O que acontece? Tem a influência do poder do Evangelho ali. O Evangelho verdadeiro, que transforma a nossa vida. Então, é muito importante quando ela fala assim, em todas as transações da nossa vida, em tudo. Eu não deixo de ser cristão quando eu saio daqui do estudo da lição da escola sabatina. Eu não deixo de ser cristão quando eu levanto da minha comunhão com Deus, da minha oração, do meu estudo da palavra de Deus. Eu não deixo de ser cristão quando o culto de sábado ele termina. Eu sou cristão, eu devo ser cristão 24 horas por dia. Exato. Por quê? Porque eu não devo pensar que
eu devo ser cristão só na frente das pessoas. Por quê? Porque Deus é onipresente e onisciente. Ele sabe se eu sou cristão entre quatro paredes, sozinho. Mas essa minha influência, que não é minha, mas sim é como Paulo fala, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, quando nós somos imitadores de Cristo, as pessoas percebem isso, o que vai acontecer? Nós teremos o quê? Uma igreja forte, unificada, que ela vai sim levar o verdadeiro evangelho que transforma, não o evangelho que é só professado. Isso é muito importante, amados, porque nós devemos entender que professar ser cristão não vale nada. Agora, ser cristão... Viver o cristianismo, é o diferente. É o que importa. E eu só queria fazer um destaque sobre esse título aqui, né, que é a igreja, um exército unificado, e depois precisamos avançar para nós conseguir aqui decorrer todos os temas que há necessidade. De forma primária, é muito importante explicar isso. O que está querendo dizer aqui? Que é uma igreja unida. A igreja é um exército unificado, ou seja, a igreja é um exército unido no propósito de pregar o evangelho, tem que ser também no propósito de santificação, tem que ser no propósito de atender tudo que está aqui nas palavras de Deus, na Bíblia Sagrada, tem que ser o propósito de atender tudo que está no Espírito de Profecia. Essa é a unidade. Essa é a unidade que nós esperamos. Agora, o que eu quero dizer, e já avançando, não quero dialogar muito nessa situação, é que tem pessoas, e nesse momento, né, eu não quero que você se sinta ofendido, mas posso estar falando por uma pessoa que age dessa maneira, que é errada. Então aqui nós falamos, aqui é uma família, e num diálogo familiar nós falamos diretamente. Tanto para o Daniel, como para o Polidoro, como eles também têm liberdade de falar para mim. Que é uma visão errada, que a pessoa coloca assim na mente dela, tudo que vem da igreja, rejeita. Tudo que vem da igreja, descarta. Gente, nós não podemos agir dessa maneira. Paulo fala para nós avaliarmos tudo e reter o quê? O bem. Esse tempo atrás, eu lembro que uma pessoa falou assim, e não há segurança em estudar a lição da escola sabatina, porque existe o jesuíta, enfim. Eu digo para você uma coisa, se hoje você, eu, Daniel, os nossos filhos, não tem condição de entender o que é certo, o que é errado e descartar o errado, quanto mais na hora que ele for colocado frente ao juiz, que vai ser os homens mais sábios da terra, que vai ali, no caso, pressionar, e se a pessoa não souber decidir ali o que é mais certo, o que é mais errado, ela vai pipocar, ela vai cair. E eu quero dizer agora, aproveitar um momento, não estou usando o programa como estilingue, mas eu quero aproveitar o momento para dizer... Porque esse tempo atrás me procuraram, né, e falaram para mim o seguinte, que a lição é uma bênção e que agora já é o momento das pessoas saírem das igrejas e começarem a reunir somente em casa, somente em família. Eu quero dizer para você que, como aqui responsável pelo programa da Lições para a Eternidade, nós não estamos ensinando isso aqui. O que nós estamos ensinando aqui é que você precisa ser fiel a Deus, temente a Deus, ser luz onde quer que você esteja. Amém. Quer na igreja, quer, como o Polidoro falou, dentro do quarto, em qualquer local. E também não estamos fazendo aqui um discurso, tá, em si, estão já começando a querer se unir com a igreja. Não é esse o discurso, porque de forma primária nós não estamos desunidos da igreja. Tá? Nós pregamos a verdade em si só, mas como o Polidoro falou, se a espada da palavra de Deus às vezes causa ali um corte, esse corte cria uma divisão, nós não podemos reter a palavra de ser pregada, mas nós temos que, sem dúvida alguma, se esforçar, como foi estudado em Efésios, e eu vou ler só, Daniel, já te abro aí o comentário, já entrando já na segunda-feira, cinto e couraça. Só quero ler aqui, ó. Bom, olha o texto aqui, Efésios 4, versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então aqui está querendo dizer o que para mim e para vocês? E para todos que nos acompanham? Que tem que ter, o que é um esforço diligentemente? Aqui é além de um esforço. Ainda é um esforço diligentemente, perseverante. Tudo que tiver ao meu alcance para manter a paz eu tenho que buscar fazer. Que nem o irmão Polidoro colocou no início, isso é muito relevante, né? Se tem condição de eu me manter unido com o meu irmão, que crer em algumas coisas que eu não concordo com ele, eu vou fazer o possível para manter-me unido a ele. Eu não vou me separar simplesmente porque, vamos colocar aqui, ele acredita que essa parede tem que ser pintada de rosa, aí eu falo, não, rosa dentro da igreja não dá certo, tem que ser pintado de uma cor neutra, aí por causa disso vou criar um problema. Agora, nas coisas essenciais, unidade, isso aí sem dúvida, né?
E tem um ponto importante aqui, irmão Kleber, que diz assim, ó... Já comenta, Daniel, também, sobre segunda-feira. Já vamos entrar já em segunda-feira também, só que só para finalizar isso aqui, tem um texto no Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 337, que diz assim, nem todos os que entram para esse exército, né, que é o exército unificado que deve ser a igreja, chegam a ser generais, capitães, sargentos ou mesmo cabos. Nem todos têm o cuidado e a responsabilidade de dirigentes. Há duros trabalhos de outra espécie para serem feitos. Uns devem cavar trincheiras, construir fortificações, outros ocupar lugar de sentinelas, outros ainda levar mensagens. Embora haja poucos oficiais, são necessários muitos soldados para formar as linhas e fileiras do exército. No entanto, o êxito depende da fidelidade de cada soldado. Isso aqui é muito importante. Preste atenção agora. A covardia ou a traição de um só homem pode produzir a derrota de um exército inteiro. Então, eu não estou dizendo agora para você apontar o dedo, olha, é a covardia do fulano, é a falta de diligência do fulano. Não, mas pensar em nós. Eu posso ser esse covarde, eu posso ser esse traidor, eu posso ser essa pessoa que não é diligente. Então, o peso da derrota do exército do Senhor pode cair sobre mim. Então, quando nós tivermos isso em mente, nós seremos cristãos muito melhores e traremos vitória para o exército do Senhor e não derrotas. E entrando no ponto aqui da lição de segunda, que já vem falando aqui sobre cinto e couraça. O cinto, ele é colocado onde? O cinto, ele é colocado na cintura, que na verdade é a metade do corpo. O que será que isso significa? E tem um comentário também aqui da serva do Senhor, da meditação maravilhosa, Graça, de 1974, 22 de janeiro, na página 28, diz assim, fiquem firmes, cingindo-vos com a verdade. Nenhuma pessoa em cujo coração a verdade não habita, pode permanecer firme pelo que é certo. Só há um poder capaz de nos tornar e manter firmes. É o poder de Deus comunicado a nós pela graça de Cristo. Ou seja, não tem um jeito de eu me manter dentro da igreja, me manter na verdade, me manter em Cristo, senão pela verdade. E a verdade, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E tem uma declaração aqui, e depois eu vou expor para vocês, que eu quero que vocês comentem essa declaração, porque ela é um pouco assustadora. Diz assim, há na igreja muitos que contam por certo que compreendem aquilo que creem, mas que até surgir uma discussão, não estão cientes da sua fraqueza. Quando separados dos que são da mesma fé e forçados a estar sozinhos e expor por si mesmos sua crença, ficarão surpreendidos de ver como são confusas as suas ideias sobre aquilo que elas aceitaram como verdade. Ou seja, eu creio na verdade, eu sou firme pelo que é reto e tudo mais e tal. Aí saem os amigos de perto e aí eu sou colocado diante de uma situação que eu tenho que responder sobre a minha fé. E aí o que acontece? Eu tremo na base, eu me acovardo e eu não sei o que responder, porque eu não sei exatamente a crença que eu mesmo tenho. Isso aqui é um ponto real na nossa igreja, sim ou não? Sim, né? Isso é muito sério, né, irmão? Porque, na verdade, assim, se você pega, por exemplo, pegar um exemplo, assim, não da Bíblia, mas Martinho Lutero, por exemplo. Martinho Lutero, ele ficou de frente a pessoas poderosíssimas. Papa e tal, e aquelas pessoas poderosíssimas diante dele ali, para questioná-lo e tal, e ele sozinho. Claro, sozinho nós nos referimos a pessoas de carne e osso, porque Jesus estava com ele ali. Jesus, os anjos estavam com ele, ele estava defendendo a verdade que ele conhecia naquela época, e foi muito importante para todos nós, né? Sim. Então é interessante que a firmeza dele é uma firmeza, na verdade, do Espírito Santo nele. Então é importante a gente pensar assim, volta àquela questão, eu estou diante de quem? De Deus. Então, independentemente se eu estou na congregação ou não, a firmeza nos princípios, entra a questão. Firme como a rocha nos princípios, Jesus era assim, mas amável ao mesmo tempo. Sim. Quer dizer, como é que eu consigo isso? Sozinho eu não consigo. Mas quando Jesus habita em mim, sim, ele faz a obra, ele que faz essa obra. De eu ser firme nos princípios, mas amável. Porque quando surge uma discussão, como o irmão Daniel leu, essa discussão
ela pode provocar também um retraimento meu, uma confusão na minha mente do que é a verdade, como a irmã White falou, é a palavra de Deus. E ao mesmo tempo pode criar o quê? Vai ser um teste para ver se realmente estou firme na verdade, mas também pode criar em mim o quê? Um sentimento que não é de Cristo, que não é de Cristo, mas sim do inimigo. O sentimento de contenda, de ódio, de raiva, de irritação, mesmo de impaciência, mesmo de ficar assim, vamos dizer, um pouco incomodado com aquilo, não é um sentimento de Jesus, é um sentimento do inimigo. Exatamente. Então é importante a gente pensar assim que nós somos uma igreja, nós temos princípios bíblicos fortíssimos, é a última igreja, é a 7ª igreja, né? Nós temos esses princípios, mas há muitas pessoas que não seguem esses princípios, ou por ignorância, ou por rebeldia, ou por um ensinamento torto, né, que isso vai envolver uma história muito longa sobre a questão da nova teologia, que a gente não vai entrar nesse assunto porque não é o assunto de hoje. Mas quando a gente vai ali, por exemplo, até o tema da lição que o irmão Daniel citou muito bem, o significado de cinto e couraça, Efésios 6,14, lendo esse verso aqui que eles pediram para a gente ler em segunda-feira, o primeiro verso, 6,14 diz assim: portanto, estáis firmes. Firmes no quê? Tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Verdade, a gente vai até a Bíblia, Jesus fala em João 14,6, eu sou a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. E a tua palavra é verdade, a Bíblia fala também. Então, a palavra é verdade. Eu tenho que me cingir da palavra que é Cristo, que é a verdade. E eu tenho que estar vestido com a couraça da justiça, a justiça de Cristo, o manto da justiça de Cristo em mim. Então, a gente entra numa questão bem interessante também aqui, porque nós temos a justiça de Cristo nos cobrindo, a justiça de Cristo não cobrindo pecados. Aí entra uma questão bem importante, que aí nós temos que deixar o pecado, e aí quando nós começamos a lição tinha lutar contra os dardos inflamados do maligno, que é contra as tentações e pecados. E o irmão Daniel citou muito bem a questão de esses seres que estão há 6.000 anos aqui e tal, mas quer dizer, não se compara. A irmã White fala assim, cuidado, não pense que o inimigo aparece para vocês com chifres e pé de bode. Não, ele é um anjo de muito poder ainda, então ele vai aparecer com um anjo de luz, né? Belo e tal, e vai nos enganar com a sutileza dele. Então é importante que a gente esteja o quê? Cingidos realmente com a palavra de Deus. Mas essa palavra que não é uma palavra, eu sempre uso o termo, tenho usado muito, você pode ter um conhecimento intelectual da palavra de Deus. Isso não vai mudar você. Se você pegar, por exemplo, Nicodemos tinha um conhecimento intelectual, ele era membro do Sinédrio, era uma pessoa que estudava a palavra de Deus. Mas quando ele vai falar com Jesus, Jesus fala assim, Nicodemos, você é mestre em Israel e não sabe isso. Ele não tinha conhecimento espiritual. Por isso que quando Jesus fala para ele assim, olha, Nicodemos, tem que nascer de novo. O que ele responde? Mas pode um homem entrar no ventre da mãe dele e nascer novamente? Ele viu com olhos seculares. Então, a gente pode estudar a palavra de Deus e ter um conhecimento intelectual e não espiritual. E como que a gente percebe que a gente tem um conhecimento espiritual? Quando essa palavra nos transforma. Quando a minha esposa, os meus filhos, os que convivem comigo, falam, olha, está diferente, mudou. Aí você percebe que a pessoa é cristã em todos os atos. Então, é importante aqui, na verdade, essa paz, primeiro, que nós temos que sempre voltar a frisar, é a paz minha primeiro com Deus. Aí a gente vai sair para pregar o evangelho verdadeiro, com todo o poder do Espírito Santo. Até no meio dessa lição aqui, o autor coloca algo bem interessante aqui que eu gostaria de destacar, lá no 2º parágrafo. A verdade não pertence aos crentes. Muito importante isso. Ela é um dom de Deus. E aí ele compara, vamos comparar então a salvação com a salvação em Efésios 2,8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. A gente tem que entender que essa palavra não é minha. Não é minha no sentido de que não fui eu que falei e no sentido de que ela não é a minha posse. Eu domino a palavra, eu tal. Não é porque eu cito a palavra de cor, o livro do Espírito de Profecia de cor, ou parágrafo tal, linha tal, página tal, louvado seja Deus se você consegue fazer isso. Glórias a Deus, isso é maravilhoso. Mas não é por isso que eu posso ser considerado um homem de Deus. O homem de Deus é aquele que tem a vida transformada no seio da sua família e leva essa palavra para outros. Primeiro ele tem paz com Deus, a família dele vai, e depois os irmãos da igreja e o trabalho missionário. Todos nós nascemos como missionários no reino de Deus. Né? Então é importante a gente pensar que nós estamos vivendo em tempos bem terríveis, bem fim do tempo do fim, e nós precisamos entender que Jesus está aguardando que essa paz ela seja real com ele, para ele poder voltar.
O que a maioria dos seres humanos não entendem, inclusive muitas vezes até nós, é que entre conhecer e experimentar a palavra de Deus existe ali, olha, um abismo muito grande. Enorme. E muitas vezes a maioria de nós, né, ficamos nesse abismo. Porque quando você conhece, o conhecer transforma. O conhecer não. O conhecer é simplesmente um conhecimento a mais. Agora, o experimentar transforma. O pastor Benjamin, até passando uma lição da Escola Sabatina aqui, ele explicou uma coisa muito interessante para nós, né? O conhecer de forma oriental e o conhecer de forma ocidental. Não sei se vocês lembram, né? E aí ele colocou até uma cadeira ali. Ele falou assim, para nós, aqui do Ocidente, a gente olha, uma cadeira, é assim, assado. Conheço. Entendi, eu conheço uma cadeira. Agora, para a mentalidade oriental, ele pega uma cadeira, vem, senta, experimenta. Agora eu conheço uma cadeira. Então, é um conhecimento diferente, é um conhecimento experimental. E é o que o irmão Polidoro aqui tentou evocar aqui para nós, né? Para que nós não tenhamos apenas um conhecimento teórico, mas um conhecimento prático. O grande problema, queridos, que eu vejo, infelizmente, é que nós estamos perdendo até o conhecimento teórico. Isso que é algo muito complicado. Eu vou tirar aqui por mim mesmo. Algum tempo atrás eu fui colocado numa situação bem complicada, na qual eu recebi em casa duas queridas pessoas da Testemunhas de Jeová. E eu recebi eles em casa e eu pensei, vou evangelizá-los. Com esse pensamento, eu comecei a conversar ali com eles e aceitei o estudo bíblico. Então, nós agimos pensamos estar sendo sábios, né? Meu irmão e eu. E eles vieram para nossa casa, passaram o primeiro estudo, a gente viu que não conflitou nada com a mensagem adventista. Segundo estudo, não conflitou nada com a mensagem adventista. Terceiro estudo, conflitou com a mensagem adventista. E nós tentamos fazer alguma coisa biblicamente e perdemos. E aí eu fui para um amigo, por isso eu comentei sobre esse texto aqui da senhora White. Foi um amigo bem experiente dentro da igreja. E o que ele fez? Ele falou assim, olha, tem esse livro, esse. Aí ele falou assim, olha, esse aqui eu acho que vai poder te ajudar e tal. Então nós conversamos com ele e falamos assim, o nome dele era José. Eu falei, Zezinho, você pode ajudar a gente a estudar com as Testemunhas de Jeová? Ele falou assim, não. Quem recebeu eles em casa foi vocês que vão estudar com eles. Aí a gente se assustou assim, né? E ele falou assim, não, vocês se virem, né? Então o que nós pegamos ali das 7 até as 4 da manhã, estudando. Quando esses queridos da Testemunha de Jeová chegaram na nossa casa, nós tínhamos como nos amparar, porque a palavra, ela se explica, né? Porque eles colocaram dúvidas, né? E essas dúvidas foram tiradas todas baseadas na palavra. Como aquela dúvida com relação às eras, né? Que o mundo foi criado em várias eras e não em dias, para descartar o sábado. E também a questão de Cristo ter sido criado e não ser Deus. Então, foi os dois pontos que nós pegamos ali. E que, até então, pelo conhecimento nosso, que não era nem experimental, nem teórico, simplesmente fomos varridos. E quantos de nós, hoje, também seríamos facilmente levados por não conhecer a nossa própria doutrina. O porquê que nós somos adventistas do sétimo dia. Por que nós cremos que Cristo, ele é um ser incriado. Por que nós acreditamos que ele é o Deus Todo-Poderoso, como diz o livro de Apocalipse? Por que nós acreditamos que o mundo foi criado em 6 dias literais, Yom, que é um dia de 24 horas? Por que nós cremos nisso? Precisamos conhecer a nossa própria doutrina. Bom, antes de nós partirmos para o próximo tópico, eu gostaria de convidar você que pela primeira vez está aqui no nosso canal, deixe seu comentário aí, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário, é a primeira vez que eu estou aqui no canal. Isso ajuda muito nós a entendermos como tem sido as pessoas que têm visitado o nosso canal. Deixa também aí qual é a denominação que você frequenta, qual é a igreja que você congrega, deixa aí nos comentários. Bom, então, próximo tópico, sapatos. A igreja como arauto da paz. O que vocês gostariam de comentar para nós sobre esse tópico? A igreja como arauto da paz. É interessante aqui que a gente volta um pouco àquela questão, né, de que você precisa ser o quê? Levar essa paz, essa reconciliação com Deus, né, para as pessoas. Se você for até Romanos capítulo 5, versículo 1. Então, diz assim, portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus
por nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que volta a questão paz com Deus. Eu ter paz com Deus, eu levo essa paz, então eu vou ser o arauto dessa paz, né? Como que eu vou levar essa paz? Eu tenho que... Aí entra a questão do conhecimento. O irmão Daniel Timóteo falou muito bem. Nós devemos conhecer muito bem a palavra de Deus, esse conhecimento da palavra de Deus mesmo, ali saber os textos, saber onde que está o texto está em tal estudo, porque aí você... Como que você tem paz com alguém que você não conhece? Primeiro comigo, né? Então, eu vou ter essa paz através desse conhecimento, eu vou ser justificado pela fé e vou ter paz com Deus. Eu vou ter essa relação íntima com Jesus. Eu vou ter essa experiência com Jesus, na verdade, que não é teórico. E aí eu vou levar para outros essa paz. Mas é interessante aqui, ó, que diz assim, ó, esse evangelho da paz, sempre lembrando, é um evangelho da paz com Deus. E a pessoa fica pensando, mas o que é paz com Deus? O que é ter paz com Deus? Bom, nós nascemos inimigos de Deus. Nós somos reconciliados com Deus. Quando nós começamos a pecar, nos tornamos inimigos de Deus. Quando nós pecamos, somos inimigos de Deus. Quem domina é o inimigo, é o diabo. Então, como que eu volto a ter paz com Deus? Volto ao início da lição. Eu tenho que lutar contra os dardos inflamados do inimigo, mas eu não consigo lutar sozinho, que é impossível. Então, vem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai ser usada como escudo, como a couraça, e aí essa paz vai ser reconciliação, porque vai me dar vitória sobre as tentações, sobre os pecados, e, consequentemente, eu tenho que levar esse evangelho da paz para quê? Ser um arauto. Olha só, está ali, ó. Sapatos. A igreja como arauto do quê? Da paz. Mas voltamos a frisar, cuidado com essa questão da paz entre nós. Não podemos esquecer que a paz só é possível na verdade pura, incontaminada. Porque se você, por exemplo, vai querer ter paz com os outros, deixando princípios da palavra de Deus de lado, já é o teu primeiro grande erro. Você não está promovendo a paz de Jesus. Você está promovendo uma paz do inimigo. Olha só, coisa séria. Paz ecumênica. Paz ecumênica, paz no erro. Não tem problema, por exemplo, você ter amigos de outras fés. Mas quando um amigo dessa fé fala para você, olha, Jesus, como o irmão Daniel falou assim, foi um ser criado, ou foi adotado, adocionismo, depois de um período da vida dele, você fala assim, não, eu acho que tem sentido, não vamos discutir sobre isso, não. Entra uma questão bem importante aí. Nós devemos pegar a palavra de Deus e falar, não, de acordo com a palavra de Deus é isso, e citar a palavra de Deus. Porque senão... E aí entra outra, novamente no início. Por que eu vou fazer isso? Porque, eu sou adventista do sétimo dia, eu sei mais do que aquele outro da outra denominação. Não, espírito errado. Exatamente. Não, eu amo aquela pessoa, é meu amigo, então eu quero que ela entenda essa verdade, porque eu estou levando o quê? A paz de Deus para ela. Ele precisa entender para ele ter essa paz de Deus. Então eu estou sendo um arauto do quê? Da paz. Eu não estou deixando o princípio de lado. Então, muito importante isso, amados, dentro da nossa igreja mesmo. É interessante a gente pensar, nós temos, então, uma igreja que começou como um grande movimento adventista, que as verdades desse grande movimento adventista não mudaram. Pessoas mudaram e contaminaram a igreja. É diferente de dizer que a igreja mudou. É uma coisa bem diferente, não é verdade? Eu não estou vendo ninguém dizer assim que tem que guardar domingo. Eu não estou vendo ninguém dizer assim que nós... A doutrina do santuário já não é isso, não. Eu estou falando assim como oficialmente a igreja, estou falando. Mas sim. Alguém pode estar pregando isso, e às vezes pregam, infelizmente. Mas eu estou falando são pessoas mudaram e não a igreja. Então aqui está falando da igreja. Que igreja? A igreja verdadeira, incontaminada. Tem uma declaração aqui do Evangelismo, página 122, que diz assim, quem está calçado com a preparação do Evangelho da paz andará como Cristo andou. Será capaz de proferir palavras adequadas e pronunciá-las com amor. Não tentará forçar a compreensão da mensagem de Deus, mas tratará com ternura cada coração, compreendendo que o Espírito imprimirá a verdade naqueles que são suscetíveis às impressões divinas. Nunca será impetuoso em suas maneiras. Cada palavra proferida exercerá influência suavizante e convincente. Texto perfeito, né, queridos? Glória a Deus por isso. Muito obrigado, Daniel. Agora vamos entrar aqui em uma parte muito interessante dessa lição e também
desse arsenal de proteção que temos aqui, né? Exatamente. Escudo, capacete e espada. Entendemos o quê? Que o capacete protege a cabeça. Podemos dizer que o capacete seria aí uma das peças mais importantes desse escudo, dessa armadura? Obrigado, Daniel. É o capacete, né? E aí entra uma questão bem importante, que quando o capacete protege o quê? O Daniel falou, o cinto é no meio do corpo. Exato. O capacete é cabeça. Quem é o cabeça? Cristo. E é onde que Jesus fala conosco? Jesus fala vem e arrazoemos. Ele não fala vem e nos emocionemos, mas sim arrazoemos. O que é arrazoar? Usar o nosso intelecto. Mas como que nós podemos usar o nosso intelecto contaminado? Contaminado com o quê? Contaminado com alimentação errada, contaminado com televisão, contaminado com toda hora no YouTube, videozinhos, TikTok e outras coisas terríveis aí do mundo, ou contaminados com Facebook, toda hora mídias sociais aí e tal, o tempo todo, e a palavra de Deus de lado. Quer dizer, não tem como, irmãos, eu contemplando o mundo, comendo errado, e eu vou ter minha mente totalmente suja, poluída, e eu não vou conseguir, vai ter tanto lixo na minha mente, que a verdade da palavra de Deus eu não vou conseguir discernir. E se eu não consigo discernir, esse capacete que eu tenho que usar, olha que interessante, esse capacete ele protege o quê? O cérebro. Protege o quê? O nosso cérebro tem que estar protegido com a palavra de Deus, com esse escudo aqui, com esse capacete. E quando ele é protegido com esse capacete aqui, nós temos o quê? Nós temos uma nova mente, porque a palavra de Deus diz assim, ó, que nós devemos ter a mesma mente. Olha, não é sentimento, a tradução correta, de acordo com a King James, de 1611, que é a Bíblia Legado, tem essa tradução. Nós devemos ter a mesma mente, não o mesmo sentimento, a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Então, quando você tem essa mesma mente que houve em Cristo Jesus, a proteção dessa mente, e como que você percebe que você tem essa mente? Quando você tem a palavra de Deus na tua mente. É interessante você voltar às pessoas que memorizaram a Bíblia, né? Como Andrews, que memorizou todo o Novo Testamento e praticamente toda a Bíblia. Mas eu imagino assim, o arsenal que ele tinha. O arsenal que ele tinha para se defender dos dardos inflamados do inimigo. E aí você tem o quê? A mente de Jesus. Jesus só respondia, está escrito, para toda tentação. E nós temos essa capacidade hoje, para toda tentação responder, está escrito. Devemos pensar nisso. Por quê? Porque a minha mente, aqui, onde é Cristo a cabeça, aqui é onde tem todo o discernimento que controla o nosso corpo, nós devemos ter o quê? A palavra de Deus hoje na nossa mente. Amém. Eu quero comentar rapidinho aqui um texto de Judas. Judas só tem um capítulo, né? Eu quero considerar com os irmãos o versículo de número 3, que diz assim: Amados, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da salvação comum. O capacete é da salvação. Olha o que Judas vai falar. A salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos, porquanto deveis seriamente batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então aqui tem o capacete da salvação e aqui também o quê? Tem a fé que uma vez foi entregue aos santos. Mas aqui Judas diz que nós vamos ter que batalhar por causa desses detalhes. E uma coisa que nós vamos encontrar, infelizmente, hoje na nossa igreja, nós nunca encontramos um problema tão sério quanto a soteriologia. Como é que o ser humano é salvo? Nós somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça, somos salvos pela fé. Então, isso causa um transtorno e as pessoas têm as suas mentes o quê? Embotadas, confusas sobre esse ponto. Né? Então, como é que nós somos salvos? Nós somos salvos única e exclusivamente pela pessoa de Jesus. Ele é o capacete da salvação. Só que também disso nós temos que estar cingidos, ou seja, a verdade tem que estar no centro. E Cristo, ele também é a verdade. Nós sabemos que nós nos revestimos da palavra de Deus. E tem um detalhe que é importante aqui. Aqui mostra dois instrumentos de proteção, o escudo da fé e o capacete da salvação. Só que é mencionado apenas um instrumento de ataque, que é a espada. E a espada, queridos, quantas vezes nós acordamos e não pegamos na nossa espada e vamos para a batalha desarmados? Podemos ter instrumentos de defesa, mas não temos instrumentos de ataque. Como que Cristo enfrentou e como que ele derrotou Satanás no deserto? Única e exclusivamente com o poder da palavra. Queridos, ele só com Deuteronômio ele expulsou o inimigo de perto dele.
E aquela não foi a primeira vez. O nosso mestre estava acostumado a enfrentar o inimigo durante todos os dias da sua vida. Porque como jovem, como criança, como adolescente, ele foi tentado como nós em tudo e se tornou ainda vencedor. Porque ele sabia como se utilizar da armadura e principalmente do instrumento de ataque, que é a palavra de Deus. Queridos, o inimigo também se utiliza da palavra de Deus como instrumento de ataque. Só que nós precisamos conhecer tão bem que possamos manejar a palavra para que ele não nos pegue na palavra de forma distorcida. E sim, nós possamos pegar o inimigo com a palavra do jeito que ela realmente está escrita. Obrigado, Daniel. Entrando quinta-feira aqui, o subtítulo diz: Praticando a oração no campo de batalha. Isso. Então aqui já começa a mostrar para nós uma outra visão, né? Que nós não estamos batalhando contra a carne, ou seja, a espada que nós utilizamos aqui, como o Daniel falou, ainda que seja uma espada, e a espada ela é um instrumento usado para ataque, nós não utilizamos para matar. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso aqui, na lição, vou usufruir do meu tempo para poder isso, que nós muitas vezes, e você também que nos acompanham aqui no programa Lições para a Eternidade, eu gostaria de destacar isso para você. Muitas vezes você e eu fomos treinados para matar com a palavra de Deus. E esse nunca foi o propósito de Deus. Muitas vezes nós utilizamos a verdade para pisar na garganta do oponente. E esse nunca foi o propósito de Deus. Às vezes o seu oponente é o seu filho. Às vezes o seu oponente é a sua esposa. E você utiliza da palavra de Deus para ficar ali o tempo todo falando: você tem que ser submissa, você tem que ser assim, tem que ser dessa forma. E dessa maneira nós não estamos usando a palavra de Deus para salvar. Nós não estamos usando a espada em si para poder cortar de uma maneira cirúrgica, uma maneira que é benéfica. Eu nunca me esqueço de um evento que eu participei, que era um congresso só para obreiros. E nesse congresso eu lembro que a palestrante da época, ela falou assim: a Bíblia por si só, ela já corta, e quando corta, já machuca. Você já parou para pensar quando você chega numa pessoa que acredita, né, e pode ser que algum dos queridos que estão nos assistindo é católico e acredita que o Papa é o substituto de Deus, e através da palavra de Deus eu falo para você: olha, essa visão ela não é certa, essa visão ela é antibíblica, e você a vida inteira ouviu falar sobre isso, isso corta você, isso já fere. Então eu não preciso ainda vir e dar mais uma cutucada com a espada, basta o que a palavra de Deus está falando. E muitas vezes nós somos criados para matar. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes você está num debate, né? E nós sabemos que poucas pessoas se decidem em debate, mas a serva do Senhor fala que às vezes é necessário um. E às vezes você está num debate e quando você tem do outro lado ali, de certa forma, um oponente, quando você vê que ele foi derrotado pela palavra e muitas vezes se coloca agora ao seu lado, ao invés de você ficar feliz, você fica triste. Por quê? Porque agora ele se tornou um aliado e ele não é mais uma pessoa derrotada, mas ele é um vitorioso em Cristo Jesus. E ao invés disso nos alegrar, isso muitas vezes nos entristece. Se pegarmos ali obreiros evangélicos, nós vamos ver que o debate, quer seja ele um debate curto, quer seja ele um debate longo, o livro diz assim, a serva do Senhor diz assim, que normalmente a pessoa que perde o debate, ela não toma a decisão por lado da verdade e a pessoa que ganha o debate fica desanimada. Então, se você também já se viu dessa maneira, como sendo treinado para matar, usando a palavra de Deus, não para salvar, que você possa fazer uma reflexão, que nós possamos fazer uma reflexão. Que nós estamos falando aqui de escudos, que são escudos para salvar, né? E nós precisamos estar atentos em como utilizar esses escudos. Isso é bem importante, né? Na verdade, a gente volta àquela questão da palavra de Deus ser usada como salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho não diz que é o poder de Deus para atacar a todo aquele que não crê. Não diz isso. Se você crê, é salvação para você. Se você não crê, não é salvação. Mas em nenhum momento é ataque, porque Jesus, quando ele sai daquela aldeia dos samaritanos, a gente falou no início ainda, né, que ele foi rejeitado lá, indo para Jerusalém, Pedro e Tiago falam assim para ele: Senhor, quer que faça descer fogo do céu e consuma a todos? E Jesus fala assim: não sabeis de que espírito sois?
O Filho do Homem não veio para matar, ele veio para salvar. Então é interessante isso, porque Jesus ele veio para nos salvar e não para nos matar, para nos atacar. Na verdade, nós escolhemos morrer, mas não é Jesus que nos mata. Ô, Podoro, só uma licencinha para mim, só para mim complementar um negocinho aqui. Eu já participei, né? Não por escolha, mas por ocasião. Eu estava numa localidade ali de diálogos, onde chegou ali, vamos dizer, as pessoas, falou assim: acabemos com eles, acabemos com eles. Sabe quem eram as pessoas? Obreiros e pastores. Aí a pergunta que eu faço para vocês: é uma guerra física, onde você está matando, destruindo? Ou é um diálogo espiritual, onde a sua ideia é salvar? Então, não sei se você já participou de uma situação complicada dessa. Acabemos com eles. Aqui não está o Espírito de Cristo. Não é o Espírito Nunca, longe de Jesus. disso, né? Isso é terrível, na verdade é uma situação terrível. Usou a verdade para acabar com a pessoa. Eu estava com o espírito de Satanás e é duro isso, não é verdade? E nós podemos estar com esse espírito. Exatamente. Isso é para todos nós, é muito sério, amados, porque, olha, veja bem, você está nesse mundo para pregar o evangelho da salvação, então para salvar pessoas. Porque eu lembro muito bem quando uma pessoa contou uma história, ela disse assim, que ela estava no ele foi para a igreja dela e tal, congregar, e foi para um junta-panelas, e aí no junta-panelas o pastor chegou para ele assim, falou assim: eu tenho um problema com você, e o presidente da associação tem um problema com você também. E ele falou: o que é? Não, que você está indo pregar nesses ministérios independentes, está pregando as home churches e tal. Então ele falou que tem um problema. Daí ele falou assim: mas espera um pouco, a Bíblia diz que eu devo pregar o evangelho para todas as nações, tribos e línguas. Tribos, pastor, vocês entenderam? Quer dizer, ele essa pessoa usou a palavra de Deus para defender a verdade. Porque senão, quando você pensa assim, aquela questão da separação, não, você não é. Eu acabei com ele porque ele não pensa como eu penso. Você está sendo Saulo, por que você não tenta ser Paulo? Saulo estava ali olhando o Estevão ser apedrejado, compactuando com a morte dele e com muitos outros cristãos que já tinham passado antes, né? E depois, quando ele se torna Paulo, esse Saulo, o que acontece? Ele é apedrejado, ele é atacado, ele é açoitado, ele depois sofre uma morte terrível. Quer dizer, ele estava do outro lado. Mas, na verdade, é assim, por quê? Porque ele estava usando a palavra de Deus quando entendeu, teve um real encontro com Jesus para salvar as pessoas. Então, a gente vê nesse Paulo aqui, inclusive, aqui, olha os versos que nós devemos ler aqui na quinta-feira, olha, de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 16 a 18. Ó. Paulo fala assim: regozijai-vos sempre, esperança em tudo, orai sem cessar. Ele dá conselhos em todas as coisas, dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Se a gente volta no 15, que não é para ler, mas seria interessante ler, o versículo 15 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim, ó: vede que ninguém dê mal por mal a nenhum homem, mas segui o que é bom, tanto uns para com os outros, como para com todos os homens. Ele está dando um conselho aqui, ele não está falando assim, ó. Ele está falando: vede que ninguém dê mal por mal. Alguém fez mal para mim? Qual é a minha reação? A reação de Jesus não é minha. Quando Jesus é tratado mal, o que Jesus fazia? Não dava mal com mal a nenhum homem, mas seguir o que é bom. Seguir o que é bom. O que é seguir o que é bom? Não existe bom. Existe, Jesus falou assim, não há um bom sequer, mas só Deus. Então eu tenho que seguir a Deus. Quando eu sigo a Deus, eu não vou ter esse tipo de atitude. Por quê? Porque jamais na minha cabeça vai passar pela minha mente assim, falar assim, ó, fulano de tal não concorda comigo, eu vou para essa reunião com Arsenal e lá eu vou acabar com ele. O inimigo fez isso com Jesus lá no deserto da tentação. Ele foi lá e falou assim, ó, eu vou acabar com ele, porque ele está aqui tanto 40 dias e 40 noites sem comer, está debilitado, e agora eu vou confundir a cabeça dele com o que está escrito, porque a irmã Arte fala que o inimigo é um estudante diligente da palavra de Deus, mais do que nós somos, muitas vezes, amados. Então isso é muito sério. E aí ele veio, e o que Jesus fez? Como a irmã Daniel falou assim, Deuteronômio, ele já... Não. O que acontece? Jesus usou a palavra de Deus para defender o quê? Defender os princípios da verdade, e na verdade, em nenhum momento ali, Jesus, que o Senhor te repreenda, Satanás. Jesus não repreendeu nem Satanás. Quer dizer, por que Jesus fez isso? Porque na verdade, amados, a palavra repreende. Nós não precisamos repreender. O irmão Kleber falou muito bem. Na minha família é uma coisa muito terrível. A pessoa toda hora está falando assim, ó, olha, isso daqui. Sabe o que você faz?
quando a pessoa não aceitou a verdade. Está aqui ó, o título da lição de quinta-feira, praticando a oração no campo de batalha. Ore pela pessoa, ore por aquela igreja. Então, um pastor, um obreiro, um leigo mesmo na igreja, mas quando a gente fala de pastor, o pastor ele é um tipo de Cristo. Jesus ele veio para servir, não para ser servido. Nós temos que ter todo o respeito com os pastores, com certeza. Inclusive chamar de... Tem pessoas que têm dificuldade de chamar o pastor de pastor. Eu não tenho nenhum problema com isso. São pastores, entendeu? Agora a questão é a seguinte, se ele não está seguindo a verdade, eu não devo tratá-lo de uma maneira rude. Muito pelo contrário, eu devo amá-lo. Eu devo levar a verdade para ele. Mesmo, e outra coisa que o irmão White fala, não entre em embate. Não entre em embate. Jesus não entrava em embate. Já percebeu como Jesus dialogava? Eu acho maravilhoso. A pessoa, Nicodemos falou para ele assim, uma coisa, ele falou outra, mas ele estava querendo falar assim, não, Nicodemos, você está falando, não importa. Vou direto ao assunto aqui. Então Jesus, ele estava sempre assim, com a ideia encadeada ali, ligada na verdade, o encadeamento de ideias na verdade. Quer dizer, nós temos que estar assim. Então, quando começa o embate, aí o irmão White fala assim, não, para. Eu lembro de uma reunião que nós tivemos com uma pessoa que não acreditava que o Espírito Santo era um Deus, né? As três pessoas de divindade. E estava eu, outro irmão, não vou falar o nome dele aqui para preservar, mas esse irmão é um irmão bem conhecido aqui nosso, tal, tem ministérios e tudo, e tentando, esse menino ele pediu uma reunião conosco para tentar saber, entender, ele estava aceitando essa questão de que o Espírito Santo não era Deus e a gente tentando convencê-lo. Chegou uma hora que nós falamos, eu citava a Bíblia, ele citava a Bíblia, citava o Espírito Profecia, não adiantava, chegou uma hora que falou assim, agora você está rejeitando a palavra, é melhor a gente terminar a reunião. Então, de uma maneira bem assim, amorosa, continuamos tendo relação com o irmão, ele é nosso amado, não cortamos relação, muito pelo contrário. Mas, na verdade, assim, naquele embate ali nós paramos. Por quê? Porque não ia levar a nada. Na verdade, assim, começa a criar uma animosidade e isso vai mudar o meu espírito, vai mudar o espírito dele e não vai ser o espírito de Jesus. Não vai ser útil, né? Só um ponto aqui interessante, a lição de quinta-feira, ela pede aqui na pergunta 5, diz assim, reveja os seguintes chamados à oração. E qual deles inspira a você, qual deles te inspira mais e por quê? Tem vários textos aqui, são 4 textos, né, que falam para a gente dar uma olhada nesses apelos aqui a orações. E são apelos maravilhosos, mas o que mais me chamou a atenção realmente foi o de Tessalonicenses que o irmão Polidoro acabou de ler, que é o 1 Tessalonicenses capítulo 5, né, que é uma frasezinha bem curtinha, só com 3 palavras, orai sem cessar. E a senhora White vai explicar o porquê disso aqui. Olha só que interessante. Primeiros Escritos, página 72, diz assim, quando densas nuvens de trevas parecerem pairar sobre a mente, é a ocasião de fazer com que a fé viva penetre as trevas e disperse as nuvens. Continuando, quando a verdadeira fé se fundamenta nas promessas contidas na palavra de Deus. Isso que é verdadeira fé. É confiar nas promessas contidas na palavra de Deus. E somente aqueles que obedecem essa palavra podem exigir as gloriosas promessas. E só para arrematar, se permanecerem em mim, Jesus falando, em João capítulo 15, versículo 7, se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem que lhes será feito. E aqui nós pensamos uma coisa. O que é permanecer em Cristo? Permanecer em Cristo não é ir a Cristo. Ir a Cristo, ele mesmo diz, né? Venha como você está. Né? Tem um hino que nós cantamos, né? Tal qual estou, eu venho a ti. Né? Então, e Jesus, ele nos aceita. Ele não nos rejeita. Aquele que vem a ele de maneira nenhuma, ele lança fora. Só que Cristo, quando nós vamos a ele, entendemos quem realmente é Cristo, é impossível nós continuarmos da mesma forma. Então, o que acontece? Há uma mudança. Quando nós nos encontramos com Cristo, há uma mudança. Só que essa mudança, ela precisa ser contínua. Cristo, ele vai constantemente conflitar com meus interesses e as minhas paixões e desejos. Porque eu olho para o homem do Calvário e eu olho para o homem que está vivendo no meu lugar, aquele que eu olho no espelho, eu vou perceber muita diferença. E quando eu começar a aceitar as palavras contidas no Sagrado Livro, e a minha vida começar a mudar completamente, eu posso fazer o quê? Aqui tem até uma palavra pesada aqui. Eu posso exigir aquilo que está nas promessas de Deus. Amém. Por quê?
a palavra de Deus vai permanecer em mim. E se ela permanecer em mim, e aliás, se eu permanecer em Cristo e a palavra dele permanecer em mim, eu posso pedir o que eu quiser, que será feito. Por que eu posso pedir o que eu quiser? Porque se a palavra de Deus permanece em mim, eu jamais vou pedir o que eu quero. Eu sempre vou pedir aquilo que está de acordo com a palavra. E então será atendido. E o desejo de Cristo para mim e para você, meu querido, é a nossa santificação. Porque diz, né? Este é o desejo de Deus para vós, a vossa santificação. Então, se nós pedirmos isso, o poder de Deus para vivermos, mesmo nessas densas trevas que nós vivemos hoje, pedir para que Deus dissipe essas trevas, afastem as nuvens, para que possamos ver o brilhante sol da justiça e andarmos pelo caminho estreito, você acha que Cristo não vai permitir que isso aconteça? Inevitavelmente, Ele vai permitir, porque esta é a vontade de Deus para vós. Amém. Bom, estamos chegando ao fim de mais um programa Lições para a Eternidade, mais uma lição estudamos aqui. Foi um prazer imenso ter você aqui, Amém. Mas antes de nós se despedirmos, eu gostaria de convidar os nossos queridos agora a deixar uma mensagem especial para você. Daniel, pode olhar para aquela câmera ali e traga a mensagem especial para todos aqueles que estão nos acompanhando. Amados, é um prazer estar com vocês, é um prazer finalizar mais uma lição. E o nosso apelo aqui do IAG, o apelo do Lições para a Eternidade, é que você examine as Escrituras, se fortaleça, venha se cingir com o cinturão da verdade, capacete da salvação, o escudo da fé e a espada da palavra, utilizando a palavra contra o oponente certo, que não é o sangue e nem a carne, e sim os principados e potestades e o nosso inimigo, que é Satanás. Amém. Muito obrigado, Daniel. Agora eu gostaria de convidar o nosso querido irmão Valdomiro Polidoro, que você olhe pelaquela câmera ali e deixe também a sua mensagem de esperança, de ânimo, de exortação. Esse é um momento oportuno para isso. Então, amados, olha, muito importante a gente lembrar, união em Cristo. Sempre pensar, nós temos que ter união, mas em Cristo, Cristo é a verdade. Nós ansiamos pelo quê? Pela presença de alguém junto conosco, de carne e osso também. Jesus ansiou. Lembra do Getsemane? 3 vezes ele pediu, fiquem comigo, orem comigo, permaneçam comigo. Pedro, Tiago e João. E nós esperamos, Paulo ansiava pela presença dos mais próximos a ele. Mas sempre lembrem, nós nunca estamos sozinhos, Jesus está conosco. Amém. E é importante que vocês pensem assim, princípio não é para deixar de lado nem um princípio em qualquer área da nossa vida. Mas defender o princípio com o quê? Com o Espírito de Jesus. Amém. O Espírito manso, suave, calmo, humilde de Jesus. Porque se for outro Espírito, amados, não é o Espírito de Jesus. Se não for assim, não é o Espírito de Jesus. Então, lembrem disso. Se eu tenho certeza que eu posso dar a minha vida para salvar aquela alma que eu vou orientar, que eu vou advertir, que eu vou admoestar, que eu vou levar a verdade para ela, se eu tenho realmente sentimento que eu posso dar a vida por ela, então eu posso ir lá, falar com ela. Porque se eu não tiver esse sentimento, não vá. Porque eu posso, o meu eu estar vivo lá e eu querer defender a verdade e não salvar a pessoa. Há uma diferença bem grande entre você defender a verdade e entre você amar, salvar pessoas. Há uma diferença muito grande, há um abismo. Então eu tenho a verdade, glórias a Deus por isso, a verdade me transformou. E eu quero que essa verdade transforme essa pessoa. O que eu devo fazer? Primeiro eu tenho que dobrar os meus joelhos, estudar a palavra com oração e falar, Senhor, que seja o Senhor a falar e não eu. Eu quero salvar essa alma, Senhor, mas eu não tenho capacidade. Mas o Senhor, sim, o Senhor salva. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, Senhor, que esse Evangelho fique vivo em mim e me usa, Senhor. Que eu amo aquela pessoa, eu quero salvá-la. Esse é o objetivo. E essa união desse exército só é possível quando nós tivermos a mesma mente que houve em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe imensamente. Amém. Bom, agradeço a sua presença, agradeço mais uma vez por você estar aqui e digo nesse momento a você, eu não sei o que tem tirado a sua paz. Eu não sei se é conflitos familiares, se é problemas financeiros, se é a saúde que foi-se embora, ou se é a falta de Cristo dentro do seu coração. Mas o que a lição trouxe para nós, nesse momento, é o Evangelho de Cristo Jesus que restaura, que salva e que revigora. E o que eu desejo para você
nesse programa é que Cristo possa atingir o seu coração e você possa fazer paz com Cristo novamente, ainda que tudo ao redor esteja desabando, mas Cristo está com você. Nunca se esqueça que quando parece que Cristo te abandonou, Ele está te carregando no colo. Agradeço mais uma vez a sua presença, deixe aí o seu comentário, o seu like, vamos juntos pregar a palavra de Deus. Agradeço também a toda a equipe da produção que sempre se dedica para que esse programa chegue com a melhor qualidade possível para você. Deus abençoe a todos, finaliza aqui o programa Lições para a Eternidade. IAG, juntos avançaremos.